E aí, galera, vamos continuar o nosso estudo sobre análise combinatória? Agora nós vamos ver no princípio fundamental da contagem o princípio aditivo. O princípio aditivo, ele diz o seguinte: se o número de maneiras para ocorrer o evento A é igual a N, o número de maneiras para ocorrer o evento B é igual a P, sendo que A e B não têm elementos em comum, então o número de maneiras de ocorrer o evento A ou o B é igual à soma de N com P. Pensando no enunciado, parece difícil, mas veja bem, nesse exemplo, a superfície de um sólido é constituída por apenas 20 faces hexagonais brancas e 12 faces pentagonais preta. Quantas são as faces da superfície desse sólido? Bom, nós podemos fazer de duas formas, olhando as cores, que seriam pretas e brancas, ou pelas faces hexagonais e pentagonais. Para saber o total de faces, nós iremos apenas somar 12 mais 20, que serão 32 faces. Quantos números naturais pares de 4 algarismos distintos e maiores que 2000 há no nosso sistema de numeração? Bem, vamos primeiro para o princípio da preferência. Qual é a nossa restrição? Na unidade de milhar, nós não podemos usar o 0 e nem o 1, porque os números terão que ser maiores que 2000. Se os números serão distintos, nem a unidade, nem a dezena, nem a centena e nem a unidade milhar poderá ter o mesmo número. Se ele será par, ele não pode ter na unidade o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, vamos lá. Começando com o 0 na unidade. Então, nós temos um número na unidade. Nós podemos colocar 8 números na unidade de milhar, 8 números na centena e 7 números na dezena. Fazendo o princípio multiplicativo, nós teremos 448 números com 0 no final, maiores que 2000, com 4 algarismos. Bem, agora eu posso pôr o 2, o 4, o 6 ou o 8 na unidade para se tornar par. Eu não posso usar o 0 e nem o 1. Se eu já coloquei um dos números na unidade, sobra 7 números para colocar na unidade de milhar. Bom, agora eu posso incluir o 0. Então, vou ter 8 números na centena e 7 números na dezena. Princípio multiplicativo, teremos 1568 com números terminados em 2, 4, 6 ou 8. Como eu quero saber o total, eu vou somar 448 com 1568. Então, nós teremos 2016 números com 4 algarismos pares acima de 2000. Veja esse próximo exemplo que usa o código binário. Um certo tipo de código usa apenas 2 símbolos, o número 0 e o número 1. E é considerando esses símbolos como letras. Podemos formar palavras. Por exemplo, 0, 01, 00, 001. O número máximo de palavras com 5 letras ou menos que podem ser formadas com esse código é o quê? Quantas? Então, veja bem aqui. Se eu quiser fazer com uma letra, eu posso usar 2 códigos, ou 0 ou 1. Então, um total de 2. Se eu usar 2 letras, teria 01, 10, né? Então, eu posso usar 2, né? No primeiro, 2 no segundo, que será 4. Se eu usar 3 letras, então ficaria assim. Na primeira, 0 e 1, então tá aqui 2 elementos. Na segunda, 0 e 1, 2 elementos. E na terceira, 0 e 1, que dará 8 no total. Lembre, nós estamos aplicando o princípio multiplicativo. Com 4 letras, então, nós podemos usar 2, né, no primeiro código, que seria 0 e 1, 2 no segundo código, que seria 0 e 1, 2 no terceiro, que seria 0 e 1, e 2
no quarto, que seria 0 e 1, que dá um total de 16. E no 5 também, 2, 2, 2, 2, multiplicando 32. Como eu quero saber o total de códigos, então eu vou somar. Então, 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 dará 62 códigos no máximo. Veja esse exemplo. Determine o número total de inteiros positivos que pode ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4, se nenhum algarismo é repetido em nenhum inteiro. Ele é o mesmo princípio que o exercício anterior. Então, para fazer com um algarismo, nós temos 4 números. Para fazer com 2 algarismos, nós podemos usar 4 números na dezena, porém eu não posso repetir, então eu vou usar 3 na unidade. 4 vezes 3 dá um total de 12. Com 3 algarismos, eu posso usar 4 números na centena. Como eu não posso repetir, 3 na dezena e 2 na unidade. Se eu for usar 4 algarismos, nós vamos ter 4 números na unidade de milhar, 3 na centena, 2 na dezena e 1 na unidade, que dá um total de 24. Bom, se eu quero o total, né, de quantos números total, eu vou fazer o princípio aditivo. Então, será 4 mais 12 mais 24 mais 24, que dá 64 números no total. Nesse próximo exemplo, nós temos que ter a restrição. Então, observe. Quantos são os números de 7 dígitos distintos, diferentes, formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que possuem o 3 e o 5 nas extremidades? Então, vamos para a primeira restrição. Se eu usar o 3 nessa extremidade e o 5 na outra, nós temos um número aqui e um número aqui. Se são um total de 7 e eu já fixei duas extremidades, então vão sobrar 5, 4, 3, 2, 1 de números para colocar em cada posição. Fazendo o princípio multiplicativo, nós teremos 120 possibilidades. A mesma coisa acontece se eu inverter as minhas extremidades, utilizar o 5 e o 4 ao contrário, um no início e outro no final. Nós teremos a mesma posição, né? Então, nós temos um número na frente e um número atrás, e nós podemos usar 5, 4, 3, 2, 1, que dará um total de 120. Como eu quero saber o total de números, nós vamos aplicar o princípio aditivo, 120 mais 120, que dará 240 números. No princípio fundamental da contagem, nós temos também o fatorial. O fatorial, ele é representado pelo símbolo de exclamação. O que é o fatorial? É uma operação matemática que determina o produto de todos os números naturais menores ou iguais a n, excluindo o zero. Se o fatorial é a multiplicação dos números menores que ele, então veja, se eu tenho n fatorial, nós vamos ter a multiplicação do número n com o seu menor, que é n menos 1, com o seu menor, que é n menos 2, assim por diante até chegar no numeral 1. Observe o exemplo. Se eu tenho 5 fatorial, ele vai ser a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dará um total de 120. Se eu tenho 4 fatorial, nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 24. 3 fatorial será 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 2 fatorial será 2 vezes 1, que é igual a 2. O fatorial de 1 é ele mesmo, que é igual a 1. E o fatorial de 0 também vai ser igual a 1. Vamos ver no exemplo como isso funciona. Determine o valor da expressão 12 fatorial divididos por 10 fatorial. Para facilitar nossos cálculos, nós vamos diminuir até o menor fatorial. Então, observe.
12 fatorial, o menor fatorial é 10 fatorial. Então, eu vou fazer 12 que multiplica 11, que multiplica 10 fatorial, divididos por 10 fatorial. Por que eu fui até o 10 fatorial? Porque eu posso fazer a simplificação. Eu posso simplificar o 10 fatorial com o 10 fatorial, ficando apenas 12 vezes 11, que será igual a 132. Veja esse próximo exemplo. Simplifique a expressão 6 fatorial por 4 fatorial mais 2 fatorial. Bom, primeira coisa que nós vamos ver qual é o menor fatorial. Nesse caso, seria o 2 fatorial. Então, eu vou fazer 6 fatorial até chegar no 2 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. O 4 é a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial mais 2 fatorial. Agora, nós vamos aplicar a fatoração, fator comum em evidência. O que eu tenho em comum no denominador? Eu tenho o 2 fatorial. Então, eu vou tirar em evidência o 2 fatorial. Se eu tirei em evidência o 2 fatorial, vai ficar 4 vezes 3 mais 1. Lembra que eu tenho que colocar o 1 aqui, porque eu não posso deixar o mais simplesmente pendurado. A parte do numerador eu apenas repito. Então, agora eu posso fazer a simplificação. Posso simplificar o 2 fatorial com o 2 fatorial. Agora, vamos realizar a multiplicação. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, simplificando essa expressão, teremos 360 por 13. Simplifique n fatorial menos n mais 1 fatorial por n fatorial. Veja que o menor fatorial é n fatorial. Então, nós vamos deixar no menor fatorial. Então, nós vamos ter n fatorial menos n mais 1, que multiplica n fatorial sobre n fatorial. Observe que no numerador nós temos fator comum. Então, nós vamos tirar em evidência. O fator comum é n fatorial. Tirando em evidência, então, nós teremos 1 menos n mais 1 sobre n fatorial. Aplicamos a distributiva de sinais e fazemos a simplificação. Então, eu posso cortar o n fatorial com o n fatorial. Então, nós teremos 1 menos n menos 1 igual. 1 menos 1 dá zero. Então, sobrou menos n. Sendo n um número natural, tal que n tem que ser maior ou igual a 1, determine os possíveis valores de n tal que n mais 1 fatorial menos n fatorial sobre n menos 1 fatorial seja igual a 7n. Bom, o menor fatorial é n menos 1. Então, vamos transformar tudo em n menos 1. Então, ficará n mais 1 que multiplica n menos 1 fatorial, menos n que multiplica n menos 1 fatorial, sobre n menos 1 fatorial, que é igual a 7n. Observe que no numerador nós temos fator comum, que é n menos 1. Então, nós vamos tirar em evidência. Tirando em evidência, vamos ter n mais 1, que multiplica n menos n, sobre n menos 1 fatorial, igual a 7n. Agora, nós vamos fazer a simplificação, então, n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial, e aplicamos a distributiva. Então, ficaria n ao quadrado mais n menos n, já passando o 7n para o primeiro membro, então, ficará menos 7n igual a zero. Simplificamos o mais n com menos n, que vai dar zero, então, teremos uma equação do segundo grau incompleta, n ao quadrado menos 7n igual a zero. Resolvemos por evidência, então, nós teremos duas respostas, n igual a zero e n igual a 7. Como no exercício falou que esse n tem que ser maior ou igual a 1, o meu conjunto de solução será 7. Então, galera, que tal uma musiquinha aí para a gente gravar tudo isso?
Porque você não sabe usar o PP e nem sabe o que é o PFC. Então se liga aí pra você aprender que o PP é a preferência pra fazer antes de se usar o PFC. Se na ordem tá igual, corta com fatorial. Então primeiro a gente faz o PP e por segundo faz o PFC. Se for E vira vezes e se for ou vira soma. Se na ordem tá igual, corta com fatorial. Então primeiro a gente faz o PP e por segundo faz o PFC. Se for E vira vezes e se for ou vira soma. Se na ordem tá igual, corta com fatorial.